Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de Open Interface. A ideia desse curso é mostrar para vocês uma introdução ao Open Interface, que é uma ferramenta que serve tanto para simular quanto para emular redes 4G e 5G. Bem, o curso ele é dividido em 4 aulas. Na primeira aula, a gente vai falar sobre a introdução do Open Interface e também a gente vai apresentar um pouco desse curso aqui para vocês. Então, a gente vai fazer a introdução. O Open Interface, no caso, a gente vai chamar de OEI. Então a gente vai falar sobre a importância também do AI e algumas aplicações. A gente vai dar um overview sobre rede 5G. A gente também vai falar sobre a organização do repositório do OpenAI, do Open Interface. A gente vai explicar qual é o ecossistema que ele se insere. A gente vai falar também sobre uma arquitetura básica do 5G e falar sobre a estrutura dos diretórios e as convenções dos códigos. E também como ele é organizado. Em layers a gente vai explicar isso para vocês no decorrer da aula. A aula 2 a gente vai focar muito mais na estrutura do código e também relacionar o código do Open Interface com a teoria do 5G. A gente vai falar sobre as interfaces e as leis lógicas. Então a ideia mesmo é focar de fato na estrutura. A gente vai entender as interfaces do contexto do 5G e a gente vai explorar as leis, tanto lógica quanto de transporte quanto a física, que também são inseridos no código do Open Interface. Além disso, a gente a gente vai dar mais detalhes sobre algumas interfaces e como é que está a função de cada layer no código do Open Interface. Na aula 3, a gente já vai mais para a prática. A ideia é mostrar para vocês a organização do código também, mais focado para a gente modificar o código. O código do Open Interface está lá, ele é open source. Então, a gente, caso queira fazer alguma coisa, a gente pode alterá-lo e trabalhar aquilo que a gente quer. Por exemplo, testar um novo ambiente e tal, ou simplesmente executar o código do Open Interface que já está lá para a gente poder executar cenários. Então, isso tudo é permitido. Então, a ideia é a gente melhorar nossa produtividade com o Open Interface. Eu vou apresentar para vocês como a gente pode usar o VS Code para fazer isso. Técnicas de debug para a gente poder entender como é que a gente pode entender melhor o código, saber o que cada variável faz, o que cada função faz. E além disso, a gente tem um problema que o Open Interface tem códigos muito grandes. Então, muitas das vezes, parte dos códigos não são chamadas para determinada aplicação. Então, se você está executando uma rede simulada, talvez uma parte do código que você está observando não seja chamada e não seja e ela não seja requisitada. Então, quando a gente puder debugar, a gente vai poder saber quais partes do código, quais funções de fato estão sendo chamadas e entender quais são os seus valores. O que é que elas fazem com algumas variáveis que nós temos no Open Interface, muitas na verdade. E também a gente vai entender um pouco do conceito do MCS, Modulation do Scheme Code, no 5G. Aí eu também vou mostrar para vocês um passo a passo de como a gente pode gerar esse ambiente do, no VS Code para rodar o Open Interface. E a gente vai falar sobre técnicas de debug, breakpoint e análises lógicas. E agora, na aula 4, a gente vai desenvolver um cenário fim a fim de rede 5G. Então a gente vai implementar, eu vou ensinar para vocês como a gente executa o MariaDB, como a gente executa o Core Network, que é o núcleo da nossa rede, como a gente executa o NAMI. E como é que o tráfego funciona entre eles. No caso, a gente vai usar rede Docker para a gente poder fazer esses testes do Core, mas a gente vai utilizar a nossa própria máquina para poder subir a JDB e a UI, tudo simulado para mostrar para vocês que vocês podem rodar um ambiente de cenário todo 5G na máquina de vocês, utilizando o código do Open Interface. E também a gente vai entender as diferentes interações que o Open Interface tem. Então, para isso, a gente vai usar algumas configurações de alguns parâmetros na linha de comando e a gente também vai visualizar os pacotes pelo LiveChat, para vocês entenderem como é que funciona essa rede, como é que é a transformação com a JDB, a JDB transformação com o Core, e vocês vão poder enxergar as interfaces utilizando o LiveChat. Vocês vão ver, por exemplo, a JDB está conversando com o Core a partir de uma determinada função e vocês vão poder ver a troca de informações dessa forma.
Certo. Aí a primeira parte dessa aula foi a apresentação do curso. A segunda parte a gente vai falar sobre um resumo básico de 5G para vocês tentarem acompanhar a aula e não se perderem com os conceitos que serão abordados. Então a ideia aqui é somente dar uma introdução, eu diria o mínimo para vocês acompanharem o curso, mas é sempre bom se aprofundar mais, porque o código da interface é muito extenso e ele utiliza, por exemplo, os mesmos nomes que estão dos padrões. Então, se no padrão, como eu mostrei o exemplo do INSS, se no padrão está em INSS, então no código da interface também vai ter uma variável chamada INSS, que ela vai ser definida para poder realizar o que o padrão pede. Então é sempre bom entender como é que a 5G funciona e depois olhar o código do Open Interface. Até porque o Open Interface ele não tem muita documentação. Então é muito difícil, às vezes, descobrir onde nada coisa é calculada se a gente não conhece a teoria por trás. Então é sempre bom ter uma teoria de 5G para poder depois olhar o código do Open Interface e entendendo, ah, tá, ele está fazendo isso aqui, porque na teoria funciona mais ou menos dessa forma. E vocês vão poder entender e aproveitar melhor o curso e também a ferramenta que vocês estão trabalhando, caso vocês queiram alterá-la. A gente vai falar melhor disso na aula 3. Então, primeiro ponto. O código Open Interface, ele tem muitas vezes ele é dividido em releases. Então, vocês vão enxergar que o determinada pasta tem uma determinada release, que está implementando uma release, a release 17, por exemplo, ou a release 18. Então, o que são releases? Release, ele é um conjunto de padrões que detalha funcionalidades ou melhorias que as operadoras, os fabricantes podem implementar para as redes móveis. E quem define esse padrão? Quem define esse padrão é o 3GPP, que é uma colaboração global, né, do ramo de telecomunicações que serve apenas para desenvolver esses padrões técnicos focados em redes móveis. Então, dependendo da pasta, do local que vocês estão trabalhando, às vezes é importante voltar e verificar essas releases. Porque, por exemplo, vamos supor que você está fazendo nada aplicação e na parte que você está trabalhando lá, às vezes ele diz nos comentários, ah, esse aqui foi feito com base na release 17. Então vocês vão saber. É importante voltar para a release, para a teoria, e verificar como é que ele implementa isso. Porque provavelmente no Parent Interface também está implementado dessa forma. Então, a gente pode dar, por exemplo, na release 16, que é considerada a primeira release completa do 5G, que ela permite já uma gama maior de aplicações. Então, muitas vezes, tem uma parte específica para a interface, que é o PNR 1, o PNR 2, ele fala dessas releases no contexto de quando o código é com base no 5G. Então, é importante que vocês entendam elas, entendam o que cada uma delas implementa, para vocês também buscar no código de vocês caso você queira alterar ou algo do tipo. Bem, aqui eu vou falar sobre alguns conceitos que nós vamos falar bastante. A arquitetura 5G ela é basicamente composta por uma UI, que seria a gente chama de user terminal, eu vou normalmente chamar de UI, mas seria um celular se conectando na nossa rede móvel. A gente tem uma base station, uma estação base, que a gente vai chamar de RAM, que é Radio Access Network, que a ideia é permitir a conexão da EUI e da base station pelo ar. Tudo bem? Não é cabo aqui que liga os dois. Como a gente está trabalhando de móveis, nós normalmente vai utilizar o ar como forma de propagação. A gente tem o core da rede, e o core da rede que vai fazer um conjunto de funções que nós vamos falar depois, que vai permitir com que vocês acessem o que a gente chamaria de internet. Tá? Então, aqui alguns nomes importantes. Quando a gente fala UI, imagine esse cenário aqui, que seria um celular, então é um user terminal. Quando a gente fala de RAM, é Radio Access Network, já pode relacionar um pouco com Base Station. Quando a gente fala NR, a gente está falando de New Radio, que é o conceito utilizado para se referir ao New Radio do 5G. E quando a gente fala de NB,
A gente está falando que são as base stations do 5G. Quando a gente fala normalmente de 4G, a gente usa eNodeB. E 5G-C seria o core do 5G, tudo bem? Porque a gente também tem um core do 4G, então normalmente quando a gente for falar core do 5G, a gente usa o 5G-C. Na última aula, nós vamos usar o 5G-C do Open Interface, que ele tem implementado do lá e nós vamos usar ele como base. Bem, ó, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre Core Network. Essas funções, que todas que estão demonstradas bem aqui, elas trabalham em conjunto para fornecer conectividade. Elas também têm a função de gerenciar a mobilidade, autenticar usuários, aplicar políticas de controle, garantir a entrega eficiente de dados e entre outras. Mas também cada função desempenha um papel específico para assegurar que a rede possa atender às demandas de diferentes serviços e aplicações, desde a comunicação de alta velocidade até a conectividade de baixa latência, ou a alta confiabilidade, caso seja necessário, dependendo da aplicação que a gente vai ter. Então, são muitas funções aqui. Eu vou falar de algumas específicas que nós vamos verificar no cenário fim e que também eu considero mais importante quando a gente está mexendo nos cenários que nós temos. Então, primeiramente, eu vou falar do AMF, que ele tem a função central de gerenciar o acesso e a mobilidade. O AMF ele serve principalmente para gerenciar a conexão do usuário à rede, controlando a sinalização, o, a sinalização relacionada ao acesso, né? O registro, a conexão e a mobilidade. E aqui também falando do PF, ele lida com o encaminhamento de pacotes de dados, ou seja, o user plane, que é o que nós também já vamos falar. O PF está diretamente envolvido na transmissão de dados entre o usuário e a rede, passando pelos diferentes pontos de interconexão, incluídos a RAM, que lembrando, é a rede de acesso via rádio, e a rede de dados, que a gente chamaria de DN. Nós também temos o SMF, que ele é somente responsável pelas seções de dados, ou seja, pelos fluxos de dados no 5G. O SMF ele controla a criação, modificação, terminação de sessões, gerenciamento e também a alocação de endereços IPs e as políticas de QoS. O AUSF, nesse caso, ele tem a função que realiza a autenticação dos usuários e dispositivos que tentam acessar a rede. Ele garante que apenas dispositivos e usuários autorizados possam acessar a rede 5G. E aqui a gente também tem o UDR, que ele serve basicamente para armazenar e fornecer acesso de dados de instituições para o UDM. E também ele fornece dados de políticas e dados estruturais para outras funções da rede. Ele tem uma função mais de armazenar os dados. E no caso do IDM que a gente falou, ele é uma função que lida com a gestão de dados do assinante, como a autenticação de usuário, né? E o gerenciamento de perfis de usuário. Ele é essencial para a autenticação e autorização dos serviços na rede. Certo. Então, aqui a gente vai falar sobre a Base Station, que a gente também fala de GNODB. Ela tem algumas funcionalidades. A função principal dela é cobrir a rede de acesso. Ou seja, ela é responsável por conectar a UI ao core. Então, como mostrado naquela imagem, ela faz uma conexão da UI para chegar no core. E ela também gerencia a comunicação de ondas de rádio entre os dispositivos da rede. E só lembrando, a IUI
ela sempre se refere a um dispositivo, como o smartphone ou outro dispositivo que se conecta na rede, tudo bem? Então, a G2B é responsável por todas as funções relacionadas ao rádio, ou em uma ou em várias células. Ela é responsável como está aí, né? Pela gestão dos recursos do rádio, controle de admissão, estabelecimento de conexão, roteamento de dados, do, do roteamento de dados de usuário para o PF, informações do plano de controle para o AMF e também da qualidade dos serviços, que são os QoS. Então, tá. Falando aqui sobre esquema de modulação, o esquema de modulação são técnicas utilizadas em telecomunicações para transmitir sinais de informações através de ondas portadoras. Então, a modulação é um processo em que se altera uma ou mais propriedades de uma onda portadora, como amplitude, pode ser frequência, pode ser fase, de acordo com as informações que se deseja transmitir. No caso aqui a gente vai falar sobre QAM, que é Quadrature Amplitude Modulation, que ela combina a modulação em amplitude e fase. A QAM ela é muito eficiente em termos de largura de banda, pois pode ser transmitido múltiplos bits por símbolos, variando tanto a amplitude quanto a fase da onda. Então, ela é muito utilizada em telecomunicações sem fio. Então, aqui nós temos bem aqui um exemplo, que nós podemos enviar aqui 16, 16 valores, cada um sendo representada por um número binário. Então, o que é que ela faz? Ela altera a fase e a amplitude do sinal transmitido para determinado valor. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui a amplitude de 25% e a fase de 225, o dado está sendo enviado a esse bem aqui. Então, ele está fazendo a fase de 225, é, 225, e está, no caso aqui, a amplitude de, seria 1, 2, 3, 75%. Então, no caso, ele está mostrando esse último caso bem aqui, que seria a amplitude de 75% e a fase de 225. Então, a gente teria o valor, ele estaria emitindo o valor 1 com 1. Agora, bora ver isso aqui. Se ele tivesse com a fase de 225 graus, se ele tivesse transmitido 25%, então ele estaria transmitindo esse valor bem aqui. Que a gente faz aqui a projeção, né, de 25% da amplitude, e a fase de 225, então eu estaria enviando 1100, que é esse dado bem aqui. E assim vocês podem verificar dessa mesma forma. Então, o QAM ele tenta utilizar dessa estratégia, variando a, a amplitude e a fase, para poder saber qual é o dado que está sendo enviado. E a gente tem tipo, o número de bits que a gente está enviando por informação. Então, a gente tem um BPSK que a gente está enviando, que seria o QM1, ou seja, está enviando um bit por símbolo QAM. A gente tem o QPSK que está enviando 2 bits, ou seja, nesse caso aqui, como a gente está enviando 2 bits, a gente tem 4 combinações possíveis. Ou é 00, ou é 01, ou é 10, ou é 1. E assim vai indo. O 16QM, que no caso é esse bem aqui, que está enviando 4 bits por símbolo QM, então os 4 bits estão sendo representados bem aqui. Então a gente tem 16 combinações possíveis. 64QM, em que a gente tem 64 combinações possíveis, aí a gente já envia 6 bits, e 256QM que nós temos 256 combinações possíveis, que a gente está enviando 8 bits. Então aqui eu estou mostrando aqui uma animaçãozinha em que ele está andando aqui pela, pelas ordens de modulação que nós podemos ter. Então ele está usando o QPSK, bem aqui, deixa eu ver se ele esse QPSK, que ele só está enviando. Vocês só viram 4 pontos, porque ele só está enviando 2 bits. Depois é o 16QM, que é aquele exemplo que eu mostrei naquele outro, que ele está enviando 16, aí tem o 64, 56 e 1024. Então vocês percebem também
que a distância entre os pontos diminui. Ou seja, então se tiver um ruído, tem mais chance de erro. Então por isso que ele precisa ficar variando esses valores. Porque se o canal estiver ruim, ele envia menos bits, aí a distância entre eles aqui diminui, então vai diminuir também a chance de ter. Então vai aumentar a chance de ter erro, né? Se a distância diminuir. Mas se diminuir a aula de modulação, a distância aumenta. Então a chance de um ruído errar o valor transmitido aqui é menor. Então também falando de algo importante, que é o símbolo OFDM, ele é uma técnica avançada que é utilizada na modulação digital, que utiliza várias tecnologias de comunicações modernas, desde o Wi-Fi, até do 4G LTE, do 5G e até sistema de comunicação digital. A principal característica do símbolo OFDM é a capacidade de transmitir grande quantidade de dados de maneira eficiente e robusta em ambientes que sofrem interferências e distorções como os ambientes urbanos. Né? Então, por isso que ele é muito utilizado em redes móveis. O FDM ele divide o canal de comunicação em várias suportadoras de frequência que eles são ortogonais entre si. Isso significa que essas suportadoras podem ser separadas de forma eficaz, sem interferir uma nas outras, ou seja, mesmo estando muito próxima do espectro de frequência, eles ainda conseguem, de forma eficaz, sem interferir uma nas outras. Então, normalmente ela usa, para cada subcarry, é usado uma forma independente de técnicas de modulação, que ela pode ser adaptada dependendo das condições do canal de cada suportador. E ela também traz uma flexibilidade na frequência e no tempo para poder transmissão de dados. Certo. Tá. Aí aqui a gente vai falar um pouco mais sobre 5G. A gente vai falar sobre as leis em que eles são divididos. Então, por exemplo, começando de baixo para cima, a gente tem a lei E1, que é a lei física, que ela é responsável pela transmissão dos dados brutos através do meio físico, ou seja, no nosso caso, é através de ondas de rádio. E ela lida com a modulação, com a demodulação, com a codificação do canal, com a decodificação, além de multiplexação dos sinais transmitidos e recebidos. Então, a FAI ela realiza a comunicação direta entre a UI com a RenoDB, controlando o, a rede via rádio. E aqui a gente tem agora a Layer 2, que ela é dividida em, em quatro. Então, a gente vai falar de cada uma delas. Então, começando pela máquina de baixo para cima, ela gerencia o acesso do canal de rádio e realiza a multiplexação dos dados de diferentes fluxos em um único canal. E ela também lida com a retransmissão dos dados. Agora, da RDC, a subcamada RDC realiza a segmentação e re, reassemblagem dos pacotes de dados. Ela também gerencia o controle de erro, e também garante que os dados sejam entregues corretamente. A gente também tem a PDCP, que ela é responsável por comprimir cabeçalhos, criptografar dados e também gerenciar a entrega correta dos pacotes. E a gente tem a SDAP, que é responsável por mapear os fluxos de dados para diferentes QoS, garantindo lembrando que QoS, né, é Quality of Service, a qualidade de serviço, garantindo que cada fluxo receba o tratamento adequado baseado nos requisitos do QoS. E agora a gente vai falar aqui sobre a Layer 3. Ela é dividida em dois, né, no caso aqui como está sendo demonstrado, e falando da RC primeiro, ela é uma camada que gerencia a conexão de rádio entre a UI e a GNODB, controlando o espectro como o estabelecimento, a manutenção e a liberação de conexões.
É, e falando da NES, ela opera acima do RRC, né, como a gente pode ver, e ela é responsável pela comunicação entre a UI e o núcleo da rede, especialmente com as funções do core. No caso, a função que conecta é o MF. E ela lida com a gestão, com a mobilidade, com a autenticação e o procedimento de sessão. Então, resumindo, ou resumindo o fluxo que tem bem aqui, a UI é o tipo de usuário que interage com a rede através dessas camadas, desde a física até a NICE. No caso, a NICE aqui é uma comunicação mais para MF, e a física é como são trocados dados brutos, né, pelo ar. E certo. Tá. E também uma coisa importante nos arquivos de configuração pela interface, ele no arquivo da GNODB, ele sempre define de qual forma vai ser transmitido, né? Como é que vai ser feita a troca de informações? Se ela é TDD ou FDD. No caso do FDD, ela usa bandas de frequências separadas para uplink e downlink. Lembrando que uplink é da UI em direção à base station e downlink é da base station em direção à UI. É sempre bom ter esse conceito de uplink e downlink. No Play Interface ele é sempre apresentado por DL para downlink e o L para uplink. Então, o FDD, que ele é uma divisão na frequência, ele usa bandas de frequência separadas de uplink e downlink e ele permite a comunicação simultânea. Ou seja, a comunicação ela é dada em duas frequências separadas. Então, a troca de dados ela é contínua no tempo. Enquanto que a FDD, desculpa, enquanto que a TDD ela usa a mesma banda. E só que essa banda ela se altera em downlink e uplink. Ou seja, seria uma divisão mais no tempo. E ela define intervalos de tempo, tanto para downlink quanto para uplink, para eles ficarem trabalhando. Então, dependendo da aplicação de vocês, do arquivo de configuração de vocês que vocês estiverem utilizando, vocês vão verificar que vocês vão usar ou FDD ou TDD e vocês vão saber mais ou menos como é que funciona. Caso vocês, por exemplo, precisem ver o sinal no touchpad, vocês vão verificar como é que está se comportando e tal, e vocês vão entender como é que as coisas estão funcionando. Outro conceito também importante que tem nos arquivos de configuração para interface é standalone e não standalone. Falando do standalone, que é esse bem aqui, na arquitetura standalone em rede 5G, quer dizer que ela é completamente independente. Ela utiliza um núcleo de rede 5G e uma estação base, somente 5G aqui. E caso, por exemplo, o meu smartphone se conecte numa rede 4G, eles não vão compartilhar recursos. Então, não tem uma conexão entre o 4G com o 5G. O 5G ele fica totalmente independente. Então, ele não depende de nenhuma infraestrutura anterior a ele poder ser executado. Quando a gente trabalha com non-standalone, que é uma arquitetura 5G que ela depende da infraestrutura existente da rede 4G LTE. Então, isso significa que o 5G é usado principalmente para fornecer maior velocidade para os dados, enquanto que o controle e a sinalização, tudo isso, é implementado pela rede 4G. Então, nesse caso aqui, a Base Station 5G, ela é dependente da infraestrutura do 4G. Então, vocês vão verificar as configurações que, às vezes, tem configurações que são standalone, ou seja, que só vai utilizar a infraestrutura 5G, e tem algumas que são não standalone, que aí vai ser dependente da infraestrutura do 4G LTE. Outra coisa importante também é o control plane e o user plane. Bem, o control plane ele é responsável por gerenciar e orquestrar várias funções na rede. Então, inclusive com autenticação, com a sinalização, com o planejamento das sessões. E ele também permite habilitar mais rapidamente
o Network Setup, né? E, no caso, o User Plane, ele é responsável pela transmissão de dados do que o usuário está tá, tá requisitando para ter um próprio serviço. Então, ele tá responsável por, pela transmissão dos dados, por exemplo, para a pessoa poder ver um vídeo, para poder acessar alguma web ou fazer uma chamada de áudio. Então, é sempre bom entender essa diferença, porque quando a gente for ver na aula 4 a gente verificar o cenário fim a fim, a gente vai poder ver muito bem essa diferença do plano de controle e do plano de usuário que é implementado na rede 5G. E aqui a gente vai falar sobre as interfaces de comunicação. Então, nós temos aqui algumas interfaces que eu considero importante que a gente entenda. A primeira delas é essa interface M2 aqui, que ela serve para conectar a GNODB no AMF. E ela serve principalmente para a comunicação do plano de controle. Ela transporta mensagens relacionadas com, com configurações de sessão, com mobilidade, gerenciamento de comunicações e tal. Enquanto que tem essa outra interface bem aqui, que a gente chama de N3, que ela serve para conectar as base stations na função do core, que é o UPF. E ela serve principalmente para o plano de usuário. Então, enquanto que a N2 está trabalhando mais com o plano de controle, que está a orquestração do gerenciamento da mobilidade, das conexões e tal, a, a UPF ela serve mais para a transmissão dos dados que o usuário está requerendo para determinado serviço. Então, normalmente aqui, normalmente não, aqui executa dados do que o usuário usa para poder fazer um determinado serviço. E a gente também tem essas outras interfaces aqui de comunicação, que a gente chama de XNU e XNC. A XNC, desculpa, ela é de controle, esse C aqui vem de controle, que ele é uma interface entre diferentes gêneros de bits para a coordenação e controle da mobilidade do usuário, do usuário que estiver nessa célula bem aqui. E ela também serve tanto para controle da mobilidade do usuário, também dos recursos que serão utilizados. Enquanto que a gente tem essa XMU, esse U aqui é de user, que ela serve para transferência de dados de usuários durante o handover ou em outra operação de coordenação. Que a ideia dela somente é garantir que o fluxo de dados do usuário seja mantido durante as transições entre JMB sem interrupção. Enquanto que, se a gente olhar a XNC, que ela é mais de controle, ela garante que a conexão do usuário seja mantida mesmo que ele se mova de uma área de cobertura para outra. Então, a GNOTBIS também se enxerga para poder manter um nível de qualidade do serviço alto. Bem, pessoal, agora que a gente vai começar aqui a parte legal, eu vou mostrar para vocês aqui, apresentar para vocês o Open Interface, para vocês terem primeiro contato com eles, entender a importância dele e como é que a gente pode trabalhar com ele. Bem, primeiramente, o que é o Open Interface? Ele é um software livre que serve principalmente para a gente poder simular e implementar a rede 5G. E ele pode ser utilizado com equipamentos de hardware em que a gente pode transformar esse cenário mais real. Então, a gente poderia usar, de fato, transmissão pelo ar, conectar uma UI com o SRP, com uma agenda de BIOS usando o SRP e fazer um cenário mais realista ao invés de usar uma versão simulada. Então, por exemplo, essa aqui é uma imagem que eu peguei deles mesmos. Isso aqui é eles mostrando o 4G, mas serve para a gente ter como base, que imagina isso aqui, por exemplo, seja o 5G do Opera Interface, e eu vou mostrar para vocês todas as funções que tem implementadas nele. Então, eles teriam o core da rede, eles teriam uma GNODB, eles também poderiam ter, fazer aqui uma RH, e também teria uma UI implementando todas aquelas funções que a gente já falou. A ideia deles é essa, de fato implementar como está no padrão as releases
e tal. Eles não são tão bons de documentação, mas se a gente entender o 5G e as coisas implementadas, a gente pode trabalhar com o Open Interface muito bem e vocês vão poder executar cenários mais próximos, mais realistas possíveis da rede 5G para poder testar ou validar alguma aplicação que vocês estão querendo. Então, eles têm um objetivo, os objetivos do Open Interface é principalmente construir, né, uma comunidade de desenvolvedores e, e, e acadêmicos e também que a indústria use o seu sistema para executar o cenário 5G. Então, eles são open source e eles também querem ser uma voz importante para trazer um grande impacto para as implementações que o 3GPP coloca nas suas releases. Então, eles querem ser esse centro olha, aqui nós temos as coisas que realmente o 5G tem implementado, e se você usar o nosso serviço aqui, a nossa ferramenta, você vai estar utilizando o mais próximo possível das releases que o 3GPP pede e tal, como é que é realmente utilizado na indústria e como é que isso realmente é implementado. Então, eles tentam ser o mais próximos possíveis disso. E se a gente for pesquisar sobre trabalhos com SDRs, ambientes que as pessoas trabalham com SDRs, que é Software Defined Radio, são rádios definidos por software, a gente tem basicamente dois grandes, que é o Open Interface e SRS Run. Eles têm uma diferença importante. O Open Interface ele é um pouco ruim na documentação, mas ele tenta implementar as coisas de forma mais rápida possível. Então, por isso que às vezes tem versões que são bugadas, eles tentam fazer o mais rápido. E tentam sempre implementar as coisas de acordo com o padrão. Enquanto que o SRS Run ele já tem uma documentação melhor, mas ele demora muito mais para implementar as coisas. Então, e ele é mais voltado para a indústria, então ele é mais contido nas coisas que ele tem de novas, enquanto que o Opera Interface ele tem muito mais coisas implementadas. O SRS Run simplifica muitos processos para ser mais uma ferramenta mesmo de teste, mesmo mais simples. O Opera Interface que ele quer ser o marco, né, para simulações e emulações de cenários 5G. Então, eu até trouxe aqui um, um paper para vocês, que a pessoa fez uma comparação entre as plataformas de SD-RAM, ele comparou o SRS-RAM com o Opera Interface, e ele utilizou cores diferentes também, ele usou esse OpenFive.js e o core também do OEI, que é chamado OSM, e ele comparou aqui o Opera Interface com o SRS-RAM, a GNODB de cada um deles. Então a gente pode ver que o Opera Interface ele teve resultados melhores trabalhando tanto com a GeoGebra para interface quanto com o Ford para interface. Então a gente acaba tendo aqui resultados melhores e mais robustos, utilizando o Open Interface. Vocês podem olhar aqui no gráfico que apesar de ter algumas rupturas aqui na, com o uso do Open Interface, ele tem taxas de throughput melhores, então a gente poderia ter uma simulação mais próxima possível, né, do cenário que a gente quer, utilizando o Character Interface ao invés de utilizar o SRS. E aqui só traz uma comparação e ele traz alguns pontos importantes. E o Web Interface está se tornando cada vez mais importante. Então, a Ericsson, por exemplo, início do ano, assim, início de 2024, eu acho que é final de 2023, ela já se integrou ao Open Interface Software Alliance para ajudar a desenvolver e também da Pitafos. E a Ericsson é uma das grandes empresas do ramo de telecomunicações, então a gente vê a aproximação do Open Interface com a indústria para tentar ser esse software mais utilizado. E a gente também tem o Oral Alliance, né, que, que é o futuro das telecomunicações, que estudam padronizações da RAM. Eles também têm se juntado ao Opera Interface para poder desenvolver softwares open source para run.
no contexto de ORAN. Então, o Open Interface está ficando cada vez mais importante no meio tanto acadêmico, de pesquisa, quanto no industrial, tanto sendo utilizado também nas duas formas. Então, a gente vai falar, o Open Interface ele tem todo um ecossistema que permite que a gente possa executar cenários 5G e até coisas a mais. Então, ele tem tanto o código da RAM implementado, que a gente pode executar a GNODB e a UI. Ele também tem o core da rede, é, tanto o core da rede 5G, em que a gente pode executar cenários 5G. E também ele tem o OEM Project, que faz estudos somente no desenvolvimento de exaps com base no FlexRig, que é um, que é um controlador no contexto de ORAN, mais especificamente, que, que serve para desenvolver aplicações inteligentes no ORAN. E esse aqui é o Core Network, que eles chamam lá, Core Network 5G e 4G. E aqui ele tem aqui algumas algumas funções que ainda serão implementadas, algumas que já estão implementadas, que são dessa clube aqui, outras que estão em desenvolvimento e outras que serão implementadas no futuro. E a gente pode ver aqui que algumas daquelas funções que nós já falamos serão mais importantes já estão implementadas, então já está muito mais fácil de utilizá-las. E também tem aquela divisão do control plane, do plano de controle, com o user plane, que é o plano de usuário. E a gente vai poder verificar isso melhor nas outras aulas. Então, uma coisa importante são as interfaces aqui que nós temos. Então, por exemplo, a gente tem essa interface MU que faz a conexão da UI com a MF, né? Claro que eles não vão conectar direto, né? É a RAM que serve como essa conexão, né? Da UI com o Core. E, e também é importante é que o Open Interface ele tem três versões de Core que nós podemos utilizar. Ele tem uma versão minimalista, que tem só essas funções aqui, que é simplesmente para aceitar o usuário na rede e conectar com o plano de controle. Ele tem a Basic, que já tem mais funções, e tem uma que é utilizada para fazer slice, especificamente para desenvolver slice. E eu coloquei bem aqui embaixo uma referência para vocês, porque como aqui só tem as siglas, né, e normalmente eu só trabalho com siglas, então para vocês poderem também consultar o que seria cada uma das funções da RAM, e do Core. Então, falando aqui sobre o outro grupo deles, a gente já falou do Core, agora a gente está falando do OEM Project Group, que eles têm o objetivo de desenvolver um Run Intelligent Controller, que é o RIC, e um SDK para desenvolvimento de XF. Então, eles também implementam a interface E2 do, do ORAN Standard, e o objetivo deles é ter um cenário para desenvolvimento de Exception. Então, para isso, eles estão investindo bastante, já tem parcerias com o Outrun Lines, para tentar ser o mais próximo possível das padronizações que estão sendo discutidas. E falando agora sobre a Run, sobre o escopo do nosso projeto. Bem, ele no Open Interface da Run, ele implementa tanto a Run do 5G quanto a Run do 4G. Então a gente consegue ter esses dois cenários, tanto com o no standalone quanto o cenário com o standalone. E além disso, a gente também consegue simular o Open Interface, ou seja, simulando o canal RF, ou a gente também pode utilizar o SRP, como eu tinha falado antes. Então, a gente conectaria uma SRP no Open Interface e com isso
a gente, a gente poderia emular um cenário mais realista, que a gente utilizaria o AR, no caso, como a comunicação entre a UI e uma DB. No código do OpenInterface, desculpa, no código aqui do OpenInterface, a gente na RAM, a gente também pode tanto executar uma UI, quanto a gente pode executar uma GNodeB, certo? Então, ele suporta tanto no standalone, de, quanto o standalone, mas ele também suporta o, uma UI standalone também que a gente poderia conectar, ou também ele também suporta UI de verdade, assim, como se fosse, ao invés de usar uma UI implementada pelo Interface, a gente também pode conectar celulares lá. E também ele já tem a divisão entre CU e DU implementada, então a gente também já pode subir separado uma CU e uma DU. E ele também suporta em algumas aplicações Mine. No caso, por enquanto ele só suporta duas leis Mine, de downlink e uplink. E ele também já suporta os 256QAM, tanto de uplink quanto de downlink. Então agora falando sobre o repositório. A gente vai falar especificamente aqui sobre o repositório da RAM. Por quê? Porque é lá onde os códigos de fato são realmente implementados. Ele realmente implementa os códigos todos em C. No caso do core, ele utiliza imagens Docker. Então a gente simplesmente pegaria a imagem e com base nessa imagem a gente conseguiria executar o container e nós já teríamos todas as nossas funções implementadas no core. Mas falando uma questão importante do nosso repositório é que ele tem essa master branch, opa, desculpa pessoal, ele tem essa master branch que é que é onde foi implementado todas as versões do 4G somente. E a gente também tem essa Develop Branch, que é onde estão implementadas todas as coisas do 4G quanto as coisas do 5G. Então, se você estiver trabalhando com 4G, é preferível que você acesse a Master Branch e verifique lá as tags que estão disponíveis para aquela das branch. E se você estiver trabalhando com 5G, então você deveria utilizar a, a Develop Branch. Então, essa aqui é a organização dos diretórios do código do Open Interface. Então, um ponto importante aqui é que ele implementa aqui alguns nomes. Uma parte importante para vocês seria essa documentação aqui, que é mais próximo que a gente tem de uma documentação, que ele dá alguns passo a passo, coisas que a gente pode executar. E essas pastas aqui, que eu considero importante, OpenAir 1, OpenAir 2 e OpenAir 3, é onde de fato estão implementadas muitas das coisas que nós já explicamos aqui sobre o 5G. Então vocês podem falar aqui que ele está pegando 3GPP, o Release 10, nessa parte do PNR 2, Release 10, RDC, MAC, PDCP, DRC, X2App, mas aí eu estava falando aqui para dar Release 14, não sei o quê, e a gente pode ver que essas releases estão relacionadas com 4G. Mas também nessa pasta está a Release 15. Aí ele diz aqui todas as coisas aqui que estão implementadas. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero alterar o Core Open Interface para fazer um teste em uma dessas camadas aqui. Então, eu sei que ela está no OpenAir 2, e quando acessar o OpenAir 2, no caso, tem uma pasta para cada uma dessas. E uma coisa importante, como é que a gente diferencia as pastas de 4G para 5G? Na pasta de 4G, por exemplo, está só MAC. Na pasta de 5G, está NR underline MAC. Então, vocês vão poder identificar a, a, a pasta quando tem o NR na frente, que significa o New Radio. Então aqui é mais uma documentação de vocês, para vocês saberem que cada coisa, o que cada informação tem nessas pastas. Então, o que tem na pasta da CMake, normalmente, na CMake da Retis, que tem esse build o AI, bem aqui, que ele é um script que a gente utiliza para poder gerar todos os softwares que a gente vai executar. A gente também tem um target, que estão os drives e as ferramentas específicas do código. Ele implementa também um pouco do AI simulado. A gente tem aqui o OpenAir 1, que implementa isso aqui que eu já comentei brevemente com vocês. A gente tem o OpenAir 2 também.
E o OpenR3, que implementa tudo isso aqui, como Utils, que ele vai implementar essas coisas aqui. Dependendo da aplicação que vocês vão ter, vocês vão precisar acessar uma dessas daqui. E isso aqui é mais para vocês terem como uma documentação mesmo, escrita, porque essas coisas são difíceis de encontrar. E esse aqui são parâmetros gerais que a gente tem, são vários tanto para GMB quanto para NRUI do 5G. Então, tem TDD, FDD, normal CP, os subcarrier spacing. Então, se você está usando com FR1, FR2, vocês têm alguns aqui disponíveis. O comprimento da banda, né? E tal. E isso aqui, tudo aqui é mais consulta para vocês. Caso vocês tenham uma dúvida, como é que, o que é que está implementado no Interface? Será que a aplicação que eu quero ter é dessa forma? Por exemplo, o formato do slot são 14 símbolos UFDMs, tanto no uplink quanto no downlink. Então, tem algumas coisas aqui importantes para vocês. E também aqui, alguns parâmetros que eu acho que seriam interessantes, que muitas coisas no Open Interface, elas não são atualizadas. Então, vamos supor que eu queira rodar um cenário que eu não quero conectar ao core. A gente também pode fazer isso. Então, eu posso executar uma flag na GNB que é menos no SU, que está escrito bem aqui, e ele simplesmente não vai conectar no core. Só que, se vocês olharem, não é a interface S1 que não faz a conexão com o core. Isso é implementado no 4G. Só que o 5G deve ter sido a mesma função e tal, eles não alteraram isso. Então, se vocês quiserem fazer isso tanto no 4G quanto no 5G, é a mesma flag, é mesmo menos no OS1. E aqui são todas as features implementadas no quase do. Isso aqui é uma imagem do 4G, mas ela serve como base para quando vocês forem trabalhar com 5G. Vocês podem só acessar esse link aqui e vocês vão poder acessar tudo. E lá tem muitas informações, tanto do Core quanto da UI, ou quanto da RAM. E esse aqui são ferramentas importantes que vão ajudar vocês. O OpenRTBC tem um site que às vezes é importante vocês olharem lá para vocês acharem repositórios e tal, tudo isso. E eu coloquei bem aqui para vocês onde cada um é implementado. Tem a RAM, opa, desculpa pessoal, tem a RAM, que vocês podem só entrar nesse link aqui e vocês vão acessá-la. E tem o link do Core também, que é esse link bem aqui. É só vocês copiarem ele aqui, vocês jogarem no browser, vocês vão poder acessar. Mas não, hoje em dia eles trabalham mais com imagem Docker. E também tem os main lists, caso vocês queiram fazer perguntas, né? Porque muitas das vezes vai dar erro, porque não tem uma documentação muito clara, então vai dar erro. Então, é bom quando vocês estiverem desenvolvendo o que vocês querem, vocês possam tirar dúvidas. Então tem principalmente esse aqui, o Open User, que é só somente para quem só utiliza o software, de fato. E tem esse Devil, que é normalmente utilizado para quem está tentando desenvolver, ou seja, alterando o código do Open Interface. E esse aqui é o do Core. Esses dois aqui são da RAM. E esses dois aqui são do Core, para vocês poderem tirar dúvida, caso vocês queiram. Certo, pessoal? Então, é isso que eu queria é, mostrar na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.